Saudações tricolores para todos que acompanham o spfc.net no YouTube. E aí galera, como vocês estão? Tudo certo? Tudo belezinha por aí? Bom galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Igor. Estou cobrindo as férias da Laila porque muita gente vem perguntando nos últimos comentários dos últimos vídeos e nas lives também. Então quero agradecer pelo feedback, pelo carinho de sempre. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, fique à vontade para compartilhar, comentar, deixar sua opinião, curtir o vídeo também, muito importante para o nosso crescimento aqui no canal, beleza galera? Bom, separei 5 temas para vocês hoje, vamos lá falar sobre eles e trazer mais informações sobre o nosso São Paulo, fechou? Bora lá para os temas então. Galera, tema 1, Lucas Fernandes, reintegrado mesmo no São Paulo, treinou com o elenco ontem, treinou hoje também, e aí eu vou trazer todos os números dele pelo Portimonense, pelo São Paulo e valor de mercado do atleta, beleza? Tema 2, Lisieiro e Everton retornam aos trabalhos no gramado. Lisieiro em um estágio um pouquinho mais avançado do que o Everton, trouxe todos os números desses atletas nesta temporada, mas também no caso Everton, trouxe uma tabela para informar melhor vocês, para a gente conseguir debater um pouco, todas as lesões do atleta, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. Tema 3, Júnior Tavares. Muitas pessoas me perguntando sobre o atleta nesta última semana e vou trazer todas as informações que nós temos até o momento, fechou? Bora pro tema 4. Tema 4, São Paulo recusou 20 milhões de euros pelo Antony. Vou trazer as informações de qual clube fez essa proposta e o porquê, Segundo o Alexandre Pássaro, São Paulo recusou esta oferta. E o tema 5, para fechar o nosso vídeo, galera, eu trouxe todos os números desse grande clássico que haverá no sábado, o Choque Rei. E é o clássico, olha, mais competitivo de todos em São Paulo. Os números demonstram isso. Vou trazer tudo isso, todos esses números históricos do confronto para vocês. Fechou? Galera, antes, Network BG para filmes, séries, de ação, aventura, tudo que você curte lá. E a Network BG tem uma novidade. Você consegue assistir os jogos do São Paulo agora também. Então não deixem de dar um pulinho lá, link aqui na descrição. Mandala Turismo. Viagens, todos os roteiros possíveis, melhores viagens pelos melhores preços, você tem lá na Mandala Turismo, dê um pulinho lá também. Galera, Diamond Imports, para quem curte camiseta do São Paulo, preços acessíveis a partir de R$120. Para quem é colecionador de camisetas também de clubes assim como eu, dê um pulinho lá, tem muitas ofertas, muitas opções bem bacanas. Sem mais delongas, bora pro vídeo do meu, do seu, do nosso tricolor. Tema 1, galera, Lucas Fernandes, reintegrado novamente no São Paulo. Até o momento não houve nenhuma proposta de compra. O São Paulo ainda conta sim com a venda deste atleta, conta sim com a venda dos coadjuvantes, como a gente pode chamar. Claro que muita gente vai achar outras palavras para descrever esses jogadores, mas Lucas Fernandes é sim um coadjuvante no São Paulo. Talvez não tenha o espaço que mereça ou que vá conseguir de fato um bom espaço no São Paulo. Fui atrás do valor de passe dele no Transfer Market, é de 1 milhão de euros, galera. Então, aproximadamente 4,3 a 4,5 milhões de reais. E o que o São Paulo pensa? O São Paulo pensa sim na venda dele, não está descartada a venda dele. Por quê? São Paulo vendendo os coadjuvantes consegue segurar os garotos promissores, mais promissores. Claro, o Lucas Fernandes é um garoto promissor, mas os garotos mais promissores, como Igor Gomes, como o Antony. Se você não vender esses coadjuvantes, Lucas Perry, também tem muita gente pedindo, mas o São Paulo ainda conta com a venda dele, entre outros jogadores que a gente sempre bate aqui na mesma tecla. O São Paulo vai acabar precisando vender jovens que têm muito potencial, como sim, o caso do Antony. Então o São Paulo precisa vender o Lucas Fernandes e quer vender o Lucas Fernandes para sanar aquele planejamento que a gente havia dito de 120 milhões de reais, galera. O Lucas Fernandes passou pelo Portimonense, ficou lá por uma temporada e tem todos os números, vou trazer para vocês agora. Titular absoluto no Portimonense, o Lucas Fernandes fez 30 jogos pelo Portimonense lá de Portugal, foi o 12º colocado no campeonato português e fez 2 gols nessa passagem dele. Uma curta passagem de apenas uma temporada, mas que são números de que em uma temporada jogou bem mais do que jogou no São Paulo, nas 2 temporadas que ele ficou por aqui, de 2016 e 2017. E aí no meio de 2018 ele vai para o Portimonense. No São Paulo ele fez 53 jogos, mas nesses 2 anos e meio que eu havia dito anteriormente. Então em um ano ele faz 30 jogos no Portimonense, titular absoluto, indiscutível.
Chegaram propostas para o São Paulo, do Porto, do Vitória de Guimarães e também do Braga. 3 grandes clubes, claro, Braga e Porto com um nível maior lá em Portugal, mas que todas essas 3 propostas foram por empréstimo, galera. Coisa que não agrada o São Paulo. O São Paulo precisa do dinheiro. O São Paulo quer vender o atleta e se chegar alguma proposta por a venda, pelo passe total do atleta, aí o São Paulo vai sim negociar ele e a venda não está descartada. Fechou? Bora pro tema 2. Galera, tema 2 é a ascensão na recuperação do Liziero e do Everton. Vou começar pelo Liziero, depois a gente entra no assunto Everton, beleza? Como a gente lembra muito bem, o Liziero se machucou contra o Bahia naquele jogo domingo, 11 da manhã, né? Foi o primeiro jogo daquela série de 3 jogos. Foi São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro e depois os 2 jogos São Paulo e Bahia pela Copa do Brasil, né, galera? Então, como funciona isso? É a terceira lesão do Liziero neste ano. Ele já teve um entorse no tornozelo direito em janeiro, ele já teve um estiramento na coxa em abril e agora ele teve um novo entorse no tornozelo que tirou ele até o momento de 2 meses no São Paulo. Então, o último jogo dele foi contra o Bahia mesmo e até agora ele não retornou. Dos 33 jogos do São Paulo no ano até o momento, o Liziero conseguiu participar de apenas 13. Tudo por essas lesões, né? Um jogador que vem sofrendo muito com as lesões, sim. E o que é engraçado até... Engraçado não, mas né, o que fica assim como uma coincidência muito grande é que ele já teve essa lesão, né? Em janeiro ele teve essa lesão que tirou ele por um período dos gramados e agora tirou ele dos gramados por 2 meses, né? Então o Liziero vem sofrendo bastante. Claro, ele não teve culpa nesse lance, né? Até porque o tornozelo dele ficou bem inchado, a entrada foi bem violenta, mas é um jogador que sofre bastante, né, com essas lesões. Espero que o São Paulo consiga recuperar isso, o departamento médico do São Paulo consiga recuperar esse jogador o quanto antes, porque é uma peça fundamental e a gente sabe disso, né, galera? Galera, agora nós vamos falar um pouco do Everton. Trouxe uma tabela para vocês para a gente conseguir analisar juntos todas as lesões do atleta. O Rafa colocou aí já na tela e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, galera, como conseguimos analisar aí, são 7 lesões no Flamengo desde 2016, né? Primeira lesão lá em 28/2 de fevereiro, né? 28 de fevereiro de 2016. E a última lesão no dia 1/12 de 2017. Olha o tanto de jogos que ele perdeu pelo Flamengo. Teve uma que ele perdeu aqui por lesão de grau 1 no posterior da coxa, 11 jogos, né? Como a gente pode analisar. E aí, galera, a próxima lesão dele, já no São Paulo, é só no dia 26/8 de 2018, ou seja, praticamente 8 meses, mas quase um ano que o Everton não tinha uma lesão jogando pelo Flamengo. E também um pouco pelo São Paulo, né? Então, como funcionaria isso? Pô, parece até que ele já tinha se recuperado, né? Mas depois não, né? Já é a 6ª lesão dele já pelo São Paulo, e essa pode ser a que tirou mais tempo de jogo dele, né? Ou pode tirar, porque esse tiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda, que foi no dia 17/2 e tirou ele por um mês dos gramados, fez com que o Everton perdesse 5 jogos. A sorte, né, se eu posso dizer isso, é que teve a Copa América. Então, o Everton que se machucou no dia 8/6, perdeu apenas um jogo até o momento, um jogo oficial, claro. Então ele pode perder até 5 jogos, porque trata-se de uma recuperação um pouco mais longa, trata-se de uma recuperação que vai demorar um pouco mais, e o Everton pode ficar mais um mês fora ainda. Essa é uma estimativa, claro, talvez ele retorne antes, tomara que ele retorne antes, né? Então ele pode perder até 5 jogos, como a gente está vendo aí. Bom, galera, como a gente viu agora na tabela, né, realmente são muitas lesões, são 13 lesões desde 2016, desde o Flamengo até hoje no São Paulo. Então é um jogador que sofre muito com isso, claro que deve ser um grande trauma na vida dele. E ele se lesionou contra o Avaí, né? Como a gente se recorda, ele saiu contra o Avaí, entrou o Calazans, e o Calazans, com essa oportunidade, foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro, no empate por 1-1. Então, ele não está correndo em campo ainda como o Liziero já está. O Liziero está em um estágio um pouco mais avançado, mas ele fez um trabalho no gramado. Não foi nada igual o Liziero, né, que já corre, já, daqui a pouco já vai trabalhar com bola, já está em um estágio um pouco mais avançado. Beleza? Espero que eles se recuperem logo, né? São Paulo sente falta sim, principalmente do Liziero, eu acho que é um excelente jogador. Bora pro tema 3. Galera, tema 3, Júnior Tavares. Muita gente perguntando, na verdade, se o Júnior Tavares vai continuar no São Paulo ou não, galera. E a resposta é que ele realmente está fora dos planos, o que eu não consigo entender, né? Acho que ele deve ter algum problema de relacionamento lá dentro de São Paulo, ou algo do tipo que foge das nossas informações, porque
é impossível, cara. Ele não tem nenhum espaço quando você tem dois laterais como Reinaldo e Léo Pelé. Eu não vejo o Reinaldo como esse titular absoluto, eu não consigo entender o porquê disso, mas claro, não está dentro do tema. E acaba entrando, o Júnior Tavares acaba voltando para o São Paulo e não tendo espaço mesmo assim, mesmo você tendo o Reinaldo na lateral esquerda titular absoluto. Na minha opinião, ele é melhor sim do que o Reinaldo. Claro, tem algumas deficiências defensivas, mas eu acho que o Júnior Tavares pode suprir essa lacuna que é a lateral esquerda. Na minha opinião, claro, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam. Se o Júnior Tavares deveria ter mais uma chance ou não deveria ter mais chance. Lembrando que o Júnior Tavares foi emprestado para o Rennes, primeira vez que ele foi emprestado para um clube francês lá na Europa. E aí ele ficou uma semana na adaptação, mas realmente não deu certo, voltou. E aí o São Paulo conseguiu o empréstimo dele com a Sampdoria. E aí ele ficou lá com a Sampdoria durante uma temporada, mas fez apenas 3 jogos, não conseguiu ficar lá na Itália, mas a gente entende, né? Até porque o futebol italiano sempre foi primeira característica defender, ainda mais para um lateral que compõe a primeira linha, né? Então o Júnior Tavares teve muitas dificuldades lá no campeonato italiano, retornou. Houve sim uma sondagem do Bahia, mas o desejo dele é voltar para a Europa, ele quer continuar no futebol europeu, quer jogar no futebol europeu. Mas não chegou para o São Paulo ainda nenhuma proposta de compra do atleta. Então fui atrás no Transfer Market também para saber quanto que é o passe dele, aproximadamente. E é o mesmo valor do Lucas Fernandes, 1 milhão de euros, que dá em torno do que eu havia dito anteriormente, 4,3 a 4,5 milhões de reais. Então o São Paulo espera por isso, mas segundo o Globoesporte.com, a chance maior é o São Paulo conseguir emprestar para um time da Europa com uma cláusula de compra, para que esse time acione a cláusula contratual de compra deste atleta. Bora pro tema 4. Nação, tema 4. Uma oferta que o São Paulo recebeu pelo jovem Antony. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O São Paulo que apresentou o Raniel nessa semana, e aí o gerente executivo de futebol, o Alexandre Pássaro, e o diretor de futebol, Raí, falaram sobre uma proposta que o São Paulo recebeu pelo Antony. A gente já havia dito isso anteriormente, há até um certo tempo atrás, bastante tempo na verdade, que o São Paulo iria receber essa proposta. Foi até um dos meus primeiros vídeos aqui, e o veículo Record de Portugal já havia dito isso, que o São Paulo recebeu uma sondagem, mas não uma oferta, né? E a oferta chegou na semana passada, segundo o Alexandre Pássaro, e a oferta era de 20 milhões de euros, aproximadamente 86 milhões de reais. Lembrando que o passe, a rescisão contratual do atleta é de 50 milhões de euros, aproximadamente 213 milhões de reais. O São Paulo recusou, segundo o Alexandre Pássaro, eles não querem mais que cheguem essas jovens promessas, como foi o caso do Luiz Araújo, como foi o caso do David Neres, como foi o caso do Éder Militão. Essas promessas que chegam e despontam no profissional e são vendidas a preço de banana, né, senhores dirigentes? Eles não querem mais fazer isso, até porque nas futuras promessas que chegarão no São Paulo, será que os staffs dessas novas promessas que surgirão colocarão no São Paulo, tendo em vista que ele vai sair a preço de banana? Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso, só os clubes europeus. Pagam uma pichincha aqui e vendem o Militão, vendem o David Neres, que vão vender, estão recusando propostas astronômicas, já o Ajax. Então quem ganha isso são os clubes europeus, vem aqui no Brasil, pega por preço de banana. São Paulo aceitasse seria até estranho, mas São Paulo no momento quer vender os coadjuvantes, como eu falei no início do vídeo, para que possa aceitar uma proposta boa, uma proposta aceitável de fato, não uma proposta que eu preciso vender agora, é uma necessidade eminente vender este atleta. Não, São Paulo pensa que pode vender por mais caro, então por isso que eu penso, vender os coadjuvantes é sim uma boa ideia. Você está defendendo a diretoria? Não estou defendendo a diretoria, mas eu acho que se a gente for pensar com a razão, vender esses jogadores que jogam pouco, que rodam pouco o elenco, tendo em vista que o São Paulo vai ter só uma competição até o final do ano, você perder essas peças que, na minha opinião, Antony é fundamental no time, realmente vai ser um peso muito grande se você perde um jogador como esse. Então o São Paulo recusou a proposta de 20 milhões de euros feita pelo Manchester City. O Manchester City ofereceu esses 20 milhões de euros e o que o Manchester City faria compraria o Antony, ele nem chegaria lá, nem jogaria a Premier League com o Manchester City, ele iria direto para o Sporting de Portugal. Então ele iria ser emprestado para rodar mais bagagem no futebol europeu. Bora pro tema 5, bora falar de Choque Rei.
Galera, trouxe algumas curiosidades, alguns números históricos do Choque Rei, um clássico que eu particularmente gosto muito. É o clássico no Brasil que tem a maior igualdade numérica, acredite se quiser, e eu vou trazer todos esses números para vocês. Galera, até hoje são 320 Choque Reis na história do futebol, na história deste grande clássico, com 108 vitórias para cada time e 104 empates até o momento. Então espero que o São Paulo consiga desempatar, né? Espero que o São Paulo consiga fazer um bom jogo para também entrar na história deste confronto. Números de gols neste grande clássico: 848 no total, sendo 425 gols do Palmeiras, 423 gols do São Paulo. Também trouxe os números do primeiro grande jogo, primeiro grande clássico, no antigo Estádio da Floresta, no dia 30 de março de 1930. O São Paulo empatou com o antigo Palestra Itália em 2-2. Neste mesmo mês havia sido a reinauguração desse Estádio da Floresta, capacidade para 15 mil pessoas, galera. Coincidentemente, a reinauguração foi no dia 9 de março, dia do meu aniversário, mas ninguém tá nem aí para isso. Galera, também trouxe a tabela. Está aí a tabela para a gente analisar também as maiores goleadas da história deste confronto. Bom, como a gente pode ver, a maior goleada do São Paulo foi 6-0 em 1939, no dia 26 de março, no estádio da Rua da Moca, no Campeonato Paulista. 6-0 São Paulo em cima do Palmeiras. Já a maior goleada do Palmeiras, 5-0 em 1965, no dia 19 de maio daquele ano, no estádio do Pacaembu, válido pelo torneio Rio-São Paulo. Então, em toda a história, galera, tem algumas goleadas sim, eu acho que não é o caso deste confronto, assim espero, ou se for, que seja para o São Paulo. O Palmeiras que vai entrar com um time misto, o Felipão já falou que o Palmeiras vai entrar com time misto, que favorece o São Paulo, né? Favorece o São Paulo que precisa vencer. E agora todo jogo é uma final no Brasileirão, né? Então a gente vai ver o que o São Paulo pensa já nesse jogo. São Paulo vai ter garra, São Paulo vai ter atitude, porque se São Paulo não ter pelo menos garra nesse jogo, aí a gente vai ver que o São Paulo só vai ficar tocando de lado mesmo o campeonato todo, né? Tendo em vista que, você ficou um mês de preparação, sabendo que o seu primeiro jogo é um clássico, você tá um mês pensando nisso, você tá um mês trabalhando para isso, tem que fazer o jogo do ano. Tem que fazer o jogo do ano para vencer esse clássico, somar os 3 pontos. Hashtag palpitômetro, 2-0 São Paulo. Quero que vocês deixem um hashtag palpitômetro aqui embaixo. Vamos ver se o São Paulo ganha ou perde no palpite de vocês, fechou? Galera, muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o Giro de Notícias. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não sabe, vou sortear uma camisa assim que ela chegar como uma forma de agradecimento. Uma camisa do Tricolor do Morumbi. E assim que ela chegar eu faço a postagem, ou até antes, mas assim que ela chegar a gente faz esse sorteio. Fechou? Muito obrigado pela presença, valeu mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pelo feedback, pela paciência de sempre. Fui!